Vamos falar de pesquisa eleitoral, né, Pedroso? O novo levantamento da Paraná Pesquisas indicou empate técnico entre Lula e Bolsonaro na disputa ao Palácio do Planalto. Pelos dados, o candidato petista tem 50,2% dos votos válidos e o atual presidente 49,8%. Faltando 4 dias para o segundo turno das eleições, os dados divulgados ontem pelo Instituto Paraná Pesquisas apontam que os dois concorrentes à presidência estão tecnicamente empatados. Conforme os números, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, está com 50,2% dos votos válidos e Jair Bolsonaro, do PL, chega a 49,8%. Para os votos válidos, são desconsiderados os brancos, nulos e indecisos. É desta forma que o Tribunal Superior Eleitoral faz a contagem oficial da eleição. Na sondagem com os votos totais, Lula aparece com 46,3% e Bolsonaro com 45,9%. Brancos e nulos são 4,8% e não sabem ou não responderam 3%. Para o levantamento foram ouvidas 2.020 pessoas entre os dias 20 e 24 de outubro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. Agora, os dados divulgados pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas, o IPESP, em parceria com a Associação Brasileira de Pesquisadores Eleitorais, indicam Lula com 53% dos votos válidos e Bolsonaro com 47%. A diferença entre os dois candidatos se manteve a mesma da semana passada. Já no cenário com votos totais, o candidato petista chega a 50% das intenções de voto, enquanto o atual presidente tem 44%. Eleitores que dizem votar em branco ou nulo somam 4%, já os que não souberam ou preferiram não responder, 2%. Essa pesquisa foi feita com 1.100 entrevistados entre os dias 22 e 24 de outubro. A margem de erro estimada é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. Pedroso, 2 levantamentos diferentes, um apontando ali uma aproximação, empate técnico bem significativo entre os dois concorrentes, o outro uma distância um pouquinho mais elevada, porém, ainda assim, os dois estão próximos. Olha, eu tenho sempre falado aqui que, diferente das pesquisas do primeiro turno, a gente agora tem o resultado eleitoral como uma baliza, como um parâmetro para comparar, inclusive, a qualidade das pesquisas. Quando você olha para os dados que esses mesmos institutos trouxeram no primeiro turno, você vai olhar que o IPESP, que é o último dado da pesquisa que você apresentou, ele apontava, na véspera da eleição, uma diferença de 14 pontos entre o ex-presidente Lula e o atual presidente Bolsonaro. 14 pontos. E a gente conseguiu olhar nas urnas que a diferença foi de 5. A Paraná Pesquisa trazia uma diferença, Bia, de 7 pontos. A diferença foi de 5. Então, quando a gente consegue comparar os dois dados, você consegue ter clareza que a Paraná Pesquisa tinha um radar, ela tinha instrumentos de aferição mais precisos do que o IPESP. Então isso ficou claro. Então, diferente que a gente navegava meio às cegas, a gente precisava ficar olhando o método, olhando os dados mais detalhados de uma pesquisa, de outra pesquisa no primeiro turno, agora no segundo turno a gente tem exatamente o marco de como as pessoas votaram para presidente. Então, isso é importante para a gente conseguir agora saber quais desses dados são mais críveis. Então, eu entendo que a Paraná Pesquisa ela consegue enxergar melhor esses eleitores, principalmente esses que têm um alinhamento mais à direita. Ela consegue enxergar melhor esses eleitores, algo que o IPESP, Datafolha, IPEC, que é o antigo IBOP, Atlas, não tem tanta capacidade de enxergar. As metodologias não estão tão acuradas assim. Deixando isso claro, que é esse aspecto metodológico, falando agora sobre os grandes números, eles estão reforçando absolutamente a análise que a gente tem feito aqui no Jornal da Manhã, Bia. Que os dados eles estão se afunilando. Parece que as pesquisas escutaram a nossa análise, o comentário de ontem, que era justamente falando o seguinte: cada vez mais os institutos eles vão mostrar que essa diferença entre um candidato e outro estão ficando menores e cada vez mais eles vão ficar ali numa margem de erro. Tanto porque, de fato, a sociedade está polarizada, tanto porque, de fato, você tem ali números muito próximos entre um candidato e outro, e também como uma medida protetiva dos próprios institutos que erraram muito no primeiro turno, então eles estão assumindo uma postura mais conservadora, vamos dizer assim, mais segura de trazer números aproximados. O que a gente consegue analisar quando a gente olha a somatória das pesquisas, quando a gente olha a média delas, é que realmente os dois candidatos estão muito próximos. Quando você constrói essa média, pondera os dados, você tem ali no máximo uma diferença de algo entre 3 e 4 pontos. Então, vale a pena seguir esses dados trazidos pela Paraná Pesquisa. Quando você estressa eles trazem números muito parecidos com esse. Então, o que vai determinar concretamente os resultados, o resultado das eleições, é o seguinte: o quanto das pessoas
tendem a se abster. Qual será o grau de comparecimento? Você trouxe aqui, né, na primeira parte do jornal, a questão, por exemplo, do transporte coletivo. Isso pode ser determinante para reduzir, inclusive, os percentuais de comparecimento nas urnas. Então, esse sim é um elemento importante, porque o comparecimento, a distribuição, a ausência das pessoas na urna, Bia, tende a ser absolutamente diferente. Você tem regiões do país que comparecem menos do que outras, alguns estados que não têm segundo turno. Então, a eleição ela será decidida por dois fatores principalmente: o grande número da rejeição entre um candidato e outro e o comparecimento ou não dos eleitores mais simpáticos a esse ou aquele candidato ou não.